Bom dia, paz do Senhor. Eu não vou negar não, eu tô nervosa hoje, acho que tá alto o requerimento desde ontem, né? O negócio não tá baixo não posso decepcionar, tô me sentindo nesse dever, não posso decepcionar. Mas eu tenho certeza que se Deus falou no meu coração, Ele vai falar o seu também. Esse tema em especial, não sei o que aconteceu, é muito de Deus mesmo, me botou para estudar um bocado. Eu estava falando com o Gabriel esses dias lá em casa, eu falei, que tema fácil e ao mesmo tempo difícil, que tema óbvio e ao mesmo tempo não tão óbvio. O que a gente pode falar que seja óbvio, mas que também seja profundo? Então é um tema complexo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair alguma coisa. E aí, Marina, pode passar. O tema não poderia ser diferente da música, quase uma extensão do que a gente acabou de ver interpretado. E apesar de passear por alguns textos, eu acabei caindo no texto que a gente vai utilizar hoje algumas vezes. É aquele tipo de mensagem que você tenta fugir, diz assim, não quero esse texto, mas no fim das contas é esse que Deus queria falar, então nós vamos explorar nesse momento. Nosso texto está em 2 Samuel, nós vamos ler o capítulo 9, versículo 1 a 8, depois a parte B do versículo 11 e depois o versículo 13, que diz o seguinte: certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa como prometia Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? E aí, pulando para os versículos 11 e 13. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Até aí. Pode passar já para o próximo slide. Nós temos, eu pelo menos identifico 2 figuras interessantes da gente explorar nesse texto. Né? A gente tem, de um lado, Davi, e aí resumindo muito a história, né? Davi viveu momentos de altos e baixos. Aqui é um momento já pós-perseguição de Saul. Saul já nem estava mais aqui. Infelizmente, seu amigo, muito amigo, Jonatas, pai de Mefibosete, também não estava. E Mefibosete, que é o nosso segundo personagem, estava abandonado. Alguém que pertencia a uma família real, alguém que não era de qualquer lugar, né? Mefibosete não era de qualquer família. Ele era da família do rei também, né? Não da família do rei Davi, mas da família do rei Saul. E alguém que a gente vê que, se a gente for trazer para o nosso cotidiano, a gente tem alguns estereótipos de Mefibosete que talvez sejam estereótipos que alguns de nós carregamos, né? Talvez não de forma literal, talvez de forma um pouco mais figurada, mas que nós também carregamos. Aí vamos pensar em Mefibosete. Primeira coisa que o texto vai dizer, claro, quando Ziba vai falar do Mefibosete, a primeira coisa que ele diz é que, sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Como se essa informação para Davi, porque Davi desejava naquele momento, fizesse diferença. E se às vezes a gente olhar para a nossa vida, a gente também é reconhecido por algumas coisas, né? Eu achei engraçado que, sem querer, quando eu cheguei, a Cris falou, Martins ou Torquato? Eu sou os 2. Eu sou conhecida por um nome, eu sou conhecida por outro nome, mas é tudo Luísa, é tudo a mesma coisa, né? No fim das contas, não faz diferença, ambas refletem quem eu sou. E aqui Mefibosete, a gente está vendo que já tem um estereótipo sobre ele. Mefibosete é o filho do Jonatas, aleijado dos 2 pés.
então já tem um fardo sobre ele, né? Outra coisa que a gente pode destacar é que Mefibosete, nesse contexto, era alguém o quê? Órfão, abandonado. Até coloquei ali alguns termos, né, que são referentes a ele. Órfão, abandonado, vivia em Lodebar, que se a gente for olhar para o contexto da Bíblia, né, uma terra seca e frutífera, que representa, vamos colocar assim, biblicamente, espiritualmente, um espaço sem nenhum tipo de prosperidade, de abandono, de desprezo, de desdém. Então a gente tem nada de positivo, né, se a gente for observar. E aí Mefibosete, filho de Jonatas, sai de um espaço que era um palácio, de alguém que estava acostumado a viver em família real, para uma terra como uma terra de Lodebar. E aí nos parece na história, que depois que ele é jogado para Lodebar, todo o resto passou, como se Mefibosete nunca houvesse sido filho de Jonatas, como se ele nunca houvesse sido da família real, quando na verdade ainda era. Ele ainda carregava o nome da família, ainda carregava o legado da família. E aí a gente tem um órfão, pelo menos ao meu ver, né? E eu acho que o que eu extraí dessa história, esse é o ponto que eu enxergo como mais importante. Eu enxergo um Mefibosete que não só é órfão, vamos dizer assim, na vida terrena, mas você percebe pela fala o peso dele que existe uma orfandade espiritual também na vida de Mefibosete, né? Ele se coloca no lugar de quem não é digno, de quem não merece, de quem está na presença de um rei, que ao meu ver, eu acho que é uma história que a gente pode muito jogar pra gente com Deus, né? De Davi nesse momento representando o rei de misericórdia, para falar assim, não tem isso, de coxo aleijado, de desprezado. Não, você é Mefibosete, Davi vai chamar ele pelo nome. Então não tem isso que você está carregando, esse fardo, esse peso. E aí eu vejo alguém que precisa de mais do que uma cura física. A gente olha, né, Mefibosete aleijado, Deus podia operar um milagre e ele ficar curado. Poderia, mas a cura dele era muito mais profunda. Mefibosete precisava ser curado na alma, de dentro para fora. Alguma coisa muito sobrenatural precisava acontecer com ele. E Davi naquele momento foi um instrumento, né, que Deus vai usar. E aí eu coloquei a figura de Davi como um rei que demonstra misericórdia, poderia até adicionar graça, bondade. E eu não consigo não deixar de falar de fidelidade. Para quem não sabe, né, não conhece a fundo a história, Davi era muito amigo do pai de Mefibosete, né? Muito amigo. Aquela amizade que algumas pessoas questionam, mas para mim é muito o retrato daquele amigo mais chegado que um irmão. Aquela amizade que nada destrói, nada corrompe, né? E aí você vê, quando Davi fala assim, eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz a Deus, na verdade foi uma promessa que ele e Jonatas fizeram ali, né, em amizade genuína, sincera. E eu também não consigo pensar que a gente, quando faz votos a alguém, se Deus está presente, esse voto é com Deus também, porque ele está de olho, ele está vendo o que está sendo traçado ali. Então, quando Davi diz, Jonatas não está mais aqui, mas eu tenho um voto, eu tenho um combinado, eu tenho uma promessa que precisa ser cumprida. E qual foi a promessa? Um prometeu para o outro, né? Lá em 1 Samuel ainda, no capítulo 20, versículos 14 ao 17, um promete para o outro, né? Se alguma coisa acontecer comigo, eu cuido da tua família, tu cuida da minha, e a gente está junto, a nossa amizade vai para além disso. E a gente vê esse cuidado de Davi, né? Honrando a promessa que ele havia feito ao seu amigo e diante de Deus, tanto que ele vai falar a promessa que fiz a Deus, como eu prometi a Deus. Então não era uma promessa só a Jonatas, né? Era uma promessa para Deus também. E aí eu vejo nesse Davi alguém que representa o nosso Deus, né? Alguém que se preocupa com você, alguém que não vai te chamar de aleijado. A gente não vê em nenhum momento da história Davi fazendo isso, né? Quem vai informar é o representante de Saul, né? O servo de Saul que vai informar, tem um filho aleijado dos dois pés. E Davi, a primeira coisa quando recebe, ele vai falar Mefibosete, não é aleijado. Mefibosete, ele tem um nome, ele não é qualquer pessoa, né? Ele não veio de qualquer lugar, ele não é alguém inferiorizado, menosprezado, ele tem um nome, ele precisa ser chamado por quem ele é. Então a gente vê que Davi, ele vai trazer Mefibosete para essa mesa, né? Quando ele convida Mefibosete à mesa, a gente vai extrair muita coisa, eu espero que vocês também extraem, muitas coisas positivas que eu aprendi nesse tempo de estudo, mas só para já resumir o que a gente vai falar. Davi não convida Mefibosete em qualquer lugar, né? Ele vai convidar a mesa, porque mesa é lugar
do seio familiar, é onde a família se une, é o auge da comunhão familiar. Você não convida qualquer pessoa a sentar à sua mesa. Quem comunga ali, né, no seu espaço de mesa, geralmente é a sua família, é o seu ciclo mais próximo, os seus amigos mais chegados, os familiares que você tem mais apreço. Então Davi não estava combinando ali o Mefibosete, de vez em quando você vai, não, era um convite constante. A minha mesa, a minha casa é a sua casa. A minha família é a sua família, é a nossa mesa, não é minha mesa, é a nossa mesa. E nesse espaço, um espaço de comunhão, onde todos são colocados de igual para igual. Então a primeira lição que a gente pode aprender é que, trazendo essa comparação, né, de Davi, se a gente fosse utilizar essa analogia de Davi representando Deus na nossa relação com ele nesse convite à mesa, a gente vê que Davi, ele convida pelo nome, é a mesma coisa que Deus faz com a gente, né? Quando ele nos convida à mesa, ele não chama, você, qualquer coisa, ou negócio, né? Ou isso, ou aquilo, ou culpado, ou irado, ou ravozinho, né? De vez em quando a gente solta umas ideias assim, estressadinha, ou não sei o quezinho. Deus não faz isso. Deus faz o quê? Mefibosete, esse lugar é seu. E quando ele nos convida à mesa, ele também faz isso. Luísa, esse lugar é seu. Raquel, esse lugar é seu. Letícia, esse lugar é seu. Cada um tem a sua cadeira, não é aleatório. Não é um restaurante que você vai chegar, pedir reserva e te encaixa em qualquer mesa. Não é. A reserva que Deus tem o seu nome. A mesa, o espaço que ele preparou, tem o seu nome. Não é o nome de qualquer pessoa. E aí, pode passar, Marina. Eu quero pensar um pouquinho por que Davi vai convidar então a mesa. A gente viu que a mesa é esse espaço de comunhão, mas biblicamente a mesa ela não representa só isso. Se a gente for observar a mesa, ela o tempo todo, em todas as histórias que a gente vê na Bíblia, mesa é sempre um espaço de conexão e redenção criado por Deus. Deus dialoga, conversa, pessoas aprendem, curas acontecem ao longo da vida, enquanto refeições acontecem, enquanto coisas à mesa acontecem. Mesa é um espaço, se a gente for trazer para o nosso cotidiano também, né? Onde conversas são desenhadas. E essa conversa ela pode ser a mais rasa possível, mas ela pode ser também uma conversa muito profunda. Às vezes você começa só falando como foi o dia, né? A gente tinha muito esse hábito lá em casa. Chegava, como é que foi o dia? Aí no começo era estimulado, né? Como foi o dia na escola? O que você aprendeu? Depois de um tempo, minha mãe, eu acho que ela preferia nem perguntar, né? Porque a gente já chegava falando. Porque foi estimulado esse hábito. E aí, às vezes, né, na mesa você começa com uma conversa pontual, trivial, uma coisa muito comum, e você depois vê vários debates começam a acontecer, às vezes a situação até ganha um pouco mais de calor, né? Porque você está num espaço que é um espaço livre para isso. É um espaço que você está se sentindo confortável o suficiente, com pessoas que te entendem o suficiente, para você chegar, não, eu posso falar tal coisa, que eu sei que essa conversa acabou aqui, vai se resolver e está tudo certo, né? Geralmente, pessoas que nós convidamos à mesa, isso acontece. Na mesa, a gente vê que é um lugar que foi especial para Jesus. A gente viu isso ontem, né? Não era uma mesa literal, a gente não está falando de uma mesa convencional como a nossa, né? Mas a mesa é esse espaço de comunhão, de você cear junto, de você se alimentar com a pessoa, de compartilhar desse momento de intimidade. Mesa é um espaço de edificação do lar. Ela torna a intimidade maior, porque quando você compartilha o que você está vivendo, isso te permite criar laços mais estreitos com quem você conversa. E o mais importante, né? Quando a gente fala da nossa vida, o ápice da vida cristã, da congregação, da gente vir aqui e nos juntarmos a esta mesa, eu achei legal que o Cris falou, a mesa está posta, você não está vendo? Porque se você não está vendo, tem alguma coisa errada, né? Todos os domingos, quando estamos aqui, a mesa é posta. Nós aprendemos, nós entramos em comunhão com os nossos irmãos, nós conversamos, nós ouvimos. Então é um espaço onde esse laço mais estreito acontece. E o mais importante de tudo, né? Mais do que a vida congregacional, mais do que a Santa Ceia, que é o ápice, né, desse momento de nós estarmos reunidos, nessa mesa, o mais importante é quem está nela, que é o pão da presença que é Jesus. Não adianta, né, você montar uma mesa e Jesus não se fazer presente, é melhor que você nem esteja nessa mesa. Né? O que você vai extrair de bom? O que você pode aproveitar? E aí tem uma frase comum na internet que diz que qualquer mesa é comum até Jesus sentar nela. Quando Jesus senta é que a diferença acontece.
Por outro lado, se a gente pode pensar em coisas positivas, né, desse sentar à mesa, tem que ter alguma coisa de ruim se você não cria esse hábito, vamos dizer assim, né? Se você não está habituado a estar à mesa, a compartilhar, a falar, a aprender, a ouvir. E existem alguns problemas associados a isso, quando a pessoa não tem esse momento de comunhão, de conversa, de intimidade. Isso pode aumentar o risco de ansiedade e depressão. Então, geralmente, quem se ausenta da mesa, né, e nós conhecemos uma situação familiar a nós, que se encaixa nisso, você vê que a pessoa parece que ela vai afundando cada vez mais. Eu não quero participar, e aí não se senta à mesa, não compactua, não está nos mesmos espaços, não tem um momento de comunhão. E aí você vê que essa pessoa fica cada vez mais ansiosa, mais deprimida. Parece que o tempo todo ela está muito isolada, parece que nada está bom, ela fica extremamente irritada, porque falta esse espaço de comunhão, de intimidade, de conversa, de desabafo, que é tão importante à mesa, né? Que nós precisamos também cultivar isso. Traz uma sensação de peso constante, porque se você perde esse hábito de estar com alguém para se curar, para falar, para desabafar, que a gente precisa disso, eu sei que para algumas pessoas, e eu sou a primeira a levantar a mão, isso é muito difícil. Falar sobre o que eu sinto, falar sobre o que eu estou pensando, para algumas pessoas é mais complicado ainda. Então eu sei que é difícil, mas é necessário, né? Existem doenças, eu me sou mesmo com uma aguinha do ar-condicionado. Mas existem doenças que são psicossomáticas, que se a pessoa não verbaliza, não põe para fora, isso vai desenvolvendo várias outras doenças. Então é necessário também a gente ter esse momento para a cura física, não só a cura espiritual. E aí eu quero que a gente perceba que a mesa, Deus não está te convidando só para você ouvir, porque parece também que a gente... Deus está convidando você à mesa. Deus convida você à mesa. Para quê? Só para Ele falar? Será que é só para você ouvir? Quando Deus nos convida à mesa, Ele está convidando para você participar também. Não é você ser ouvinte, né? Isso não é um monólogo, isso não é uma palestra, não é uma mesa. Esse espaço de comunhão, de intimidade, de conversa, isso se constrói numa participação, é diálogo, não é monólogo. Então a mesa, esse espaço de integração, para que essa cura aconteça, você também precisa falar. A gente costuma dizer, né? Não, Deus sabe, mas Ele quer te ouvir. Que graça tem você se sentar à mesa com alguém e você ficar calado o tempo inteiro. Não sei vocês, mas me dá agonia, eu começo a ficar nervosa. E aí a pessoa, principalmente agora com o celular, parece que você se isola no celular e acabou. E aí cadê o momento de conversa? Cadê o momento de aprofundamento da intimidade? Cadê? Isso se perde, não existe mais. Né? E aí a gente vê cada vez mais famílias fragmentadas, porque esse momento já não existe mais. Né? Tudo é muito corrido, o almoço, a janta é voando, cada um no seu canto, no seu momento, um almoça no horário, outro janta no outro, e almoça vendo televisão, ou janta vendo televisão, e a gente perde esse momento de, muitas vezes, tratar uma situação que numa conversa simples de jantar pode ser resolvida, né? E aí eu achei interessante que eu li um livro, recomendo para quem quiser, quem gosta do tema, chama A Experiência da Mesa. E aí nesse livro, a autora, ela traz alguns relatos, né, de algumas muitas situações, e ela vai falar sobre uma história na casa dela. Ela começou com uma rachadura, e essa rachadura era de uma infiltração, e ela ficou naquela assim, é só uma rachadurinha, tá tudo bem, depois eu vejo. E aí ficou naquele, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Depois de algumas semanas, ela estava com o cômodo inteiro interditado, precisou mexer em toda a parte hidráulica da casa, e isso gerou um transtorno absurdo, uma coisa que poderia ser pontualmente resolvida, virou um problemão. Por que ela traz esse exemplo? Porque às vezes, situações da nossa vida poderiam ser resolvidas assim. E aí a gente perde esse momento à mesa, você perde a capacidade de escutar alguém, e às vezes essa pessoa está gritando por dentro, ela está só esperando esse momento de fala. Né? Às vezes a pessoa está pedindo que uma conversa aconteça, para que ela desabafe, para que ela coloque para fora, e essa conversa parece que não existe. E aí a pessoa vai só absorvendo, e aí a rachadurinha que começa em casa, depois vira um problemão. E aí vira uma relação desgastada, não só entre casais falando, né, mas às vezes entre uma mãe e uma filha, um pai e um filho, às vezes entre irmãos, porque esse momento foi perdido.
Então, o momento que é importante, que a gente fala, a gente verbaliza, a gente vai botando o nosso cérebro para trabalhar e se curar, também se perde. E aí Deus, quando nos convida, é para isso, assim, Luísa, senta à mesa e fala você também, porque eu quero te ouvir. Tem coisa que eu sei que você não vai falar, mas eu quero que você fale. Porque enquanto a gente fala, né? E que coisa, não tem coisa melhor do que você falar para quem vai te ouvir sem te condenar, né? Para quem vai te ouvir sem te criticar, para quem vai te ouvir e vai te chamar pelo seu nome, que é o nosso Deus. Que bom você poder chegar nesse espaço e desabafar, falar. E aí quando você termina, parece que sai um peso, né? A gente às vezes tem tanta preguiça de orar, mas quando você ora e parece que quanto mais você chora, melhor você sai, né? Chorou tanto, hoje sai aquela coisa horrorosa que a pessoa te vê, misericórdia, o que aconteceu, né? O olho inchado, a cara inchada, dá aquela dorzinha de cabeça de tanto chorar, mas a dorzinha de cabeça é nada em comparação ao peso que saiu, né? Da alma que está leve, de assim, Jesus, obrigada por me ouvir, né? Obrigada por criar esse espaço em que eu tenho essa liberdade de falar, de colocar para fora, de ser ouvida, de não ser julgada. E é isso que Davi quer fazer com Mefibosete. Tipo assim, ó, vem à mesa, você vai conversar com a gente, você vai ter esse momento de comunhão, você vai ser curado da sua alma, né? A gente vai te ouvir e você vai falar. Não para que haja condenação, né? Mas para que essa cura aconteça. E aí a gente tem um Deus, né, que vai nos convidar à mesa para quê? Para a gente sair dessa solidão. Então, se a gente muitas vezes não quer se colocar na mesa, é porque a gente não quer se expor. A verdade é essa, né? Eu não quero me colocar na mesa porque eu não consigo me esconder. Você consegue se esconder de alguém na mesa? Só se a mesa estiver muito cheia de um monte de coisas, né? Uma lata de 3 litros da Coca-Cola que você fica atrás e você não vê direito quem está na sua frente. Mas geralmente não é assim, né? Se você vai a um restaurante, por exemplo, onde não ficam todos aqueles entulhos na mesa, você consegue ver todas as pessoas que estão ali. Tem como se esconder? Não tem. Sua presença, mais do que necessária fisicamente, é necessária na participação? Sim, então você não tem como ser omisso na mesa. Você tem que estar, você tem que estar presente, corpo, alma ali inteiro, você tem que participar, você tem que falar. E isso pra gente é saudável, é importante. E Deus nos chama a esse movimento, né, de saída de solidão, de comunhão, desse espaço de laço entrelaçado, para que a gente entenda que nós não somos qualquer pessoa, né? Eu e você, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos amados, colocados à mesa no espaço que foi preparado com muito amor. Então a gente tem uma mesa que representa inclusão e equidade. Quando você senta na mesa, existe, vamos colocar assim, com exceção de crianças, mas geralmente a gente dá uma adaptadinha para a criança, né? Você bota uma almofadinha para ela ficar mais alta, porque a ideia é que quando todo mundo sente a mesa, todos estejam o quê? No mesmo nível. Não tem mais alto, não tem mais baixo, não tem melhor, não tem pior. Tá todo mundo no mesmo nível, tá de igual para igual. A fala, tá todo mundo no mesmo nível. É legal que a pedagogia, ela estuda isso, né? Algumas coisas, quando você vai falar com a criança, o ideal é que você se abaixe para falar com ela, para que ela entenda que, assim, nesse momento é uma conversa de igual para igual, né? A autoridade, alguém que está mandando, é alguém que só quer conversar com você no mesmo nível que você. Então, às vezes, ela requer isso. E muitas pessoas precisam ser curadas disso, que é uma coisa tão simples. Não, eu não quero ficar de igual para igual com fulano. Eu não quero ficar de igual para igual com o ciclano. Eu tenho a formação disso, daquilo. Eu sou muito bom nisso, daquilo. E eu vou ficar na mesma mesa que ele. Sim, é a mesma mesa, né? No céu, é muito legal a gente pensar nisso. Vai ter diferença? Rico, pobre, branco, negro. Tem essa variação? Quem estudou muito, quem estudou pouco, né? A gente questiona o nosso galardão. Aí beleza, é outra história. Mas o lugar à mesa é uma só. É todo mundo escutando do banquete que foi preparado com muito amor desde a eternidade por todos nós, né? Então somos todos ali nesse mesmo espaço. Segunda coisa, mesa é lugar de relacionamento interpessoal que a gente falou. Então a nossa participação, ela não pode ser negligenciada, ela é cobrada. É necessário que você participe. Deus não está te chamando da mesa para que você seja qualquer pessoa, mas para que você participe. E muitas vezes é um peso até para a gente na hora de servir, né? A gente às vezes parece que são sempre as mesmas pessoas, é sempre o mesmo grupo, porque tem gente que parece que não quer se colocar à mesa para esse momento de serviço também. Enquanto a gente serve, a gente também está em comunhão, enquanto a gente serve, a gente também está aprendendo. E quantas conversas, né? Quem geralmente está mais aqui no contato direto com o que está acontecendo,
quantas conversas tão profundas que a gente tem às vezes, né? Às vezes numa bobeira, a gente sentada aqui em cima, esperando a hora do culto da noite. Mas a gente começa conversando, que roupa você vai para o casamento? Vou com a sandália tal. E aí termina, mas qual é a sua teoria sobre o versículo tal, de Apocalipse, não sei o quê? É assim que começa, né? Então, às vezes, até o ato de servir fica complicado. Porque se a pessoa não quer estar no mesmo nível que você, servindo junto contigo, isso dificulta a vida em comunhão também. Né? E quando Deus nos convida a estar nesse mesmo nível, para que essa comunhão aconteça nesse tratar de igual para igual. E mesa é um lugar onde a gente alimenta corpo, a gente sara as nossas emoções e a gente nutre a nossa alma. Então é um lugar que não foi preparado para qualquer pessoa, é um lugar que foi preparado para você, que foi preparado para mim. Para que nesse espaço Deus possa nos tratar, nos curar, nos edificar. Pode passar, Maria. E aí a gente chega à conclusão de que quando a gente fala da mesa de Deus, a gente está falando de que o próprio Deus, ele nos convida a um ambiente de intimidade sem rótulos. Quando Deus te chama à mesa, ele não está te chamando por quem a sociedade te conhece. Ele não está te chamando por quem você acha que você é. Ele não está te chamando pelas coisas que você fez. Ele está te chamando por quem você genuinamente é. Né? Então não tem rótulo sobre a sua vida, não tem condenação sobre a sua vida, não tem que ter trauma sobre a sua vida. Quando ele te convida é porque ele quer você, a pessoa, a essência de quem você é, presente ali para esse momento de intimidade, de comunhão, de tratamento, de restauração, de cura nele. E o que eu acho legal é que se a gente for olhar, a gente pode pensar que, você pode se perguntar, se você não conhece Deus profundamente, você pode talvez se perguntar, será que Deus realmente me conhece? Eu até deixei ali no cantinho. Esse é um versículo que especial tem um cantinho especial no meu coração. De Isaías 43:1, que diz, né, peguei só um trechinho, que vai falar, o próprio Deus falando, né? Eu te remi, te chamei pelo teu nome. Não te chamei por qualquer coisa, eu te chamei por quem você é. E você é meu. Você não é de qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Né? Você é filho de um Deus que é um Deus todo-poderoso, que existe desde a eternidade e que vai continuar existindo e que vai desfrutar da eternidade contigo. Então não é qualquer pessoa, é um espaço livre de culpa, de acusação, onde você é aceito com as suas imperfeições. Não quer dizer que você tenha que continuar da mesma forma, né? A gente aprendeu isso ontem. Mas o convite para que você chegue, você não tem que se emperequetar tanto. Né? Deus está mais preocupado que você venha, o resto ele vai fazer. O tratamento é ali, ó, a cada refeição você vai aprendendo um pouco mais, você vai sendo curado de uma coisa, você vai sendo tratado em outra, você vai sendo restaurado em outra, e aí Deus vai falando com você tal coisa, e aí você comenta com alguém que está sentado do seu lado da mesa, preciso desabafar, e aí você é tratado mais um pouquinho. É para esse espaço que Deus nos convida, né? Para que a gente possa efetivamente se desenvolver sem acusação. E aí a gente precisa pensar também no nosso papel de igreja. A gente não pode ser acusador. Se Deus, que é Deus e poderia fazer, não faz, quem sou eu e quem é você para fazer? Né? A gente não tem o direito de acusar ninguém. Né? A gente trata o pecado com amor, a gente orienta, a gente discipula, mas acusar, esse não é nosso dever. Tem alguém que tem esse dever e nem é o nosso Deus. E aí, para a gente falar da mesa e fechar e ir concluindo, tem um escritor, faleceu há bastante tempo, mas eu gosto de alguns textos dele, do Tozer, Eileen Tozer. E ele tem uma frase dele que eu gosto muito, até lembrei, revirei, eu tinha umas anotações antigas. E aí ele diz que Jesus é o único que sabe o pior de você, e apesar disso ele é o que mais te ama. A gente geralmente fala muito disso em textos sobre casamento, né? Assim, seu filho te ama porque ele é seu filho, sua mãe te ama porque ela é sua mãe, seu irmão te ama porque ele é seu irmão, mas seu esposo, sua esposa te ama por quem você é. Né? Mas ainda assim, tem relacionamentos que isso não é o suficiente. Né? Passa um tempo, a relação desgasta, e aí o que acontece? Eu já não amo mais isso da pessoa, né? E aí chuta o balde. O único que sabe o pior de você é Jesus, e ainda assim é o que mais te ama. Né? Isso tem que nos constranger, né? De essa pessoa, esse Deus, ele poderia me acusar, ele poderia apontar, e ele não faz. Então eu tenho que ter prazer em estar nessa mesa e falar e desabafar e me permitir ser tratada por ele, porque eu sei que o que ele vai fazer é por amor, não é por acusação, não é para apontar, não é para me inferiorizar, mas por me amar. E aí eu não tenho como não pensar, né, nesse Jesus
E lembrando da última ceia, Jesus sabia que Judas ia trair Jesus? Sabia. Ele acusou Judas. Você vai me trair, vai todo mundo pra cima dele, lincha ele. Foi isso que aconteceu? Não, Jesus expõe a situação e ele vai falar assim, alguém vai me trair. Mas eu, não sei você, mas eu não consigo interpretar Jesus nesse tom de afronta, tipo, vai ter alguém que vai me trair, se fosse vocês ficavam espertos. Não é assim que a Bíblia escreve, né? Fica ligado, tem uma cobra entre vós. Deus não fala, né? Jesus não fala isso. Ele vai dizer que alguém vai trair, mas ainda assim, nessa mesa, Jesus poderia fazer? Poderia, ele sabia que ia culpar, né? Ele sabia que ia acusar Jesus, ele sabia que Judas ia trair. Jesus sabia que Pedro ia negar ele? Sabia. Ele vai também apontar e criticar, falar assim, Pedro, tá falando o quê? Tá falando isso agora? Não, eu vou morrer contigo. Se a gente fosse puxar a nossa natureza, né? Ninguém vai morrer comigo nada, já tô sabendo, deixa de ser sonso, né? Ele vai falar assim, deixa de ser sonso, falso, fica esperto, tu acha que eu não sei? Tô ligado na tua, né? E aí Jesus não, ele vai e reage com muito amor, o que é surpreendente, né? Então a gente, quando é convidado dessa mesa, se você, quando é convidado dessa mesa, se sente culpado, apontado, resiste, bate o pé e continua, porque isso é o diabo no teu ouvido tentando te tirar dessa mesa. Porque o papel de acusar, isso vai dizer lá em Apocalipse 12:10, o papel de acusador não é de Deus, é o diabo que faz. Não vou para a igreja hoje porque fulano falou de mim. Isso é o diabo no teu ouvido para falar assim, não vai para a igreja mesmo não, é melhor que você não vá. É melhor que você não participe dessa mesa. É melhor que você não converse, é melhor que você não ouça o que Deus tem a te dizer. É melhor, realmente. Então o papel de acusação não é Deus que vai colocar, não é Jesus que vai fazer nessa mesa, não é Ele que traz essa mesa. Ele é um Deus que está disponível, é um Pai que está disponível para te acolher, para te oferecer uma paternidade onde você encontra abrigo, felicidade e amor, que é o que a gente vê em Mefibosete da vida, né? Ele poderia apontar, ele poderia, mas seu avô fez isso, isso e isso comigo, então você vai comer naquele quarto lá, só vou deixar você aqui em casa, não te matar, porque eu fiz o trato lá com seu pai, mas aí você fica nesse quartinho de empregada, e aí a gente bota a comidinha para você todo dia. Foi isso que o Davi fez? Não. Davi foi trazer ele para a mesa. Você vai comer junto com a minha família. Você vai ser alguém amado, cuidado, alguém pastoreado, alguém discipulado, alguém que vai ter esse ambiente de tratamento, de restauração, de comunhão. E aí a gente precisa pensar que por que a gente tem que estar à mesa, né? Acho que esse é o ponto central. Acho que se eu pudesse dizer assim para você, guarda uma coisa, né, desses 3 dias. Eu queria compartilhar o que eu aprendi. A autora desse livro, ela vai dizer que a gente está faminto não de comida. A gente não está faminto de comida. Ninguém está com fome querendo comer um macarrãozão, caldos de ontem à noite que estavam absurdamente gostosos, né? A gente não está com fome disso. A gente está faminto de vínculo, de sentido, de diálogo e de pão da presença. Por isso que esse espaço da mesa é tão especial, tão importante e tão necessário. Porque é nesse espaço que Deus nos convida a abraçar essa identidade de filho. É nesse espaço que Ele quer conversar com você para te tratar, para te ouvir, para te curar, para te restaurar. E aí, para fechar, a gente tem uma mesa que Deus coloca diante de nós, não só para a gente esquecer o que passou e focar no que a gente está fazendo agora, nesse momento de comunhão com Ele agora, mas é um gostinho do que nos aguarda a eternidade. Quando Ele nos convida a um banquete, Ele está falando assim, olha, você está feliz com isso? Tem muito mais. Isso é só uma amostrinha muito pequena do que vai ter quando nós nos unimos todos, né? Nesse grande banquete, um banquete que Deus preparou para nós na glória do nosso Senhor, não é em qualquer espaço, né? Não é em qualquer ambiente. Você vai estar na mesma mesa que o seu Deus, literalmente, né? Não é só por fé, agora você vai visualizar esse Deus, agora você vai tocar esse Deus, agora você que se permitiu ser curado, tratado, restaurado ao longo de tantas mesas que Ele te trouxe, a cada domingo, a cada reunião nossa, a cada momento de congregação que você tem, e aí você não vai precisar mais dessa cura, você não vai precisar mais dessa restauração, é o próprio Deus ali falando assim, parabéns, você conseguiu. Eu sei que não foi fácil, né? Porque quando Jesus se faz homem, Ele entende parte, né? Parte não, por totalidade.
Ele entende aquilo que a gente enfrenta, os nossos desafios. Ele se fez homem também, então ele sabe, Deus sabe que não é fácil, ele sabe que é sofrido, ele sabe que é difícil, mas ainda assim ele nos recompensa. Então ele nos convida a olhar para o futuro com expectativa nessa mesa e não nos permite que as feridas do passado justifiquem o nosso presente, muito menos que esses rótulos, essas feridas, essas acusações, elas moldem o nosso futuro. Deus nos convida à mesa para que a gente possa tratar e curar a nossa alma como filhos que são filhos de um pai que ama generosamente, né? E que tudo que ele faz porque ele te ama, ele faz porque ele quer o seu melhor, ele faz porque ele quer você, não só nesse banquete aqui agora, mas porque ele quer você no grande banquete, na eternidade com ele, passando a eternidade ao lado dele. Então que nós possamos nos permitir ser curados por esse Deus, tratados, aprender nessa mesa e que ele possa nos restaurar dia após dia nessa presença.
Oh.